canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. Muito obrigado pela sua audiência. Por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, bata o sininho, que para nós é muito importante. O tópico da aula de hoje é a polaridade da água e sua função nos seres vivos. Tá? Separei em duas partes. Nessa primeira parte vou tratar um pouco mais do aspecto da molécula. Na segunda parte eu vou tratar com relação à função da água nos seres vivos, as funções orgânicas e a água, a fisiologia da água no nosso organismo. Muito bem, então falando da primeira parte, não tem como falar em polaridade da água se eu não falar em eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, certo, gente? Eu botei aqui uma escala com os dois elementos, tá, que nós vamos tratar aqui, tá? Então vai do mais eletronegativo até o menos eletronegativo aqui. E a tabela toda ela é formada assim, a eletronegatividade vai da esquerda para a direita da tabela e de baixo para cima, certo, gente? De baixo para cima. Então o que é eletronegatividade? É a propriedade de um átomo de atrair, tá? É a força para atrair outros elétrons, tá? De atrair elétrons. Muito bem. Estou usando aqui uma forma de saber se a ligação é covalente ou se é iônica. Uma forma é pelo ponto de corte da ionicidade, tá? O ponto de corte da ionicidade é 1,7 eletronvolts. Muito bem. Se ficar abaixo, a ligação é covalente. Se ficar acima, a ligação é iônica. Vamos lá. A eletronegatividade do oxigênio é 3,44, do hidrogênio é 2,20. Fazendo a subtração, eu tenho 1,22. Então, a ligação na molécula de água é covalente. Só para fazer um teste aqui, tá? Se eu pegar cloro e sódio, dá 3, 0,9, a subtração 2,1, a ligação é iônica. E se eu pegar, mas Martins, se eu pegar dois oxigênios, bom, 3,44 menos 3,44 é zero, então a ligação vai ser covalente, certo, gente? Muito bem, então aqui eu coloquei a fórmula estrutural plana da água, tá? Na fórmula estrutural plana da água, nós temos a separação aqui, né, na estrutura, e formando um ângulo de 104,45 graus, tá? Esse é o ângulo que forma na fórmula estrutural da água. Eu tenho aqui o hidrogênio, tenho aqui o oxigênio, certo? Todos os elementos. E nós estávamos falando da eletronegatividade, que do oxigênio é 3,44 e do hidrogênio é 2,20. Essa linha aqui, na fórmula estrutural, é chamada de linha de compartilhamento. Muito bem. No compartilhamento de elétrons, o par de elétrons ele vai ficar mais próximo do mais eletronegativo. Muito bem, então o hidrogênio só tem um próton, com carga positiva, e um elétron. O seu elétron ele vai compartilhar com o do oxigênio, mas muito próximo ao oxigênio. O mesmo acontece com esse hidrogênio aqui, ó, vai compartilhar o seu elétron muito próximo do oxigênio. Muito bem, como se formam os polos? Como o elétron tem carga negativa e ele está muito próximo do oxigênio, aqui surge uma região parcial, representada por esse delta aqui, negativa, tá? Esse elétron também tem carga negativa, vai ficar aqui próximo, vai formar outra região parcial de carga negativa. Nós temos, então, somando as duas aqui, uma região parcial negativa aqui, em função da proximidade desses elétrons. Bom, e aqui o que ficou? Ficou o próton. Qual é a carga do próton? Positiva. Então, por que a água é polar? Porque forma polos positivos e polo negativo. Por isso o nome. Mas olha só, gente, a carga total é zero. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que embora tenha carga negativa aqui, embora tenha carga positiva, essas cargas elas vão se anular e a carga final vai ser zero. Então se eu tiver água pura, sem nenhum outro íon, e eu tentar passar a corrente elétrica, não vai passar. Não vai passar, porque a carga total aqui é zero, não tem condutividade. Certo, gente?
Mas, por exemplo, se eu pegar uma água mineral, vou ver lá o rótulo da água mineral, vou ver condutividade, aparece condutividade. Por que a água mineral tem condutividade e a água pura não tem? Tem condutividade porque tem íons dissolvidos ali que vão permitir a passagem da corrente elétrica. Então, essa molécula aqui, tá, ela vai se conectar com outras moléculas de água, por isso que a gente diz que ela é uma ligação dipolo permanente. Os polos aqui, eles vão se conectar na água, no composto, né? Na água. As moléculas vão ficar conectadas pelos polos que são atraídos. Polo positivo atrai o negativo. Então nós vemos aqui moléculas de água, todas elas conectadas, tá? Essas ligações em azul aqui são chamadas ligações de hidrogênio, certo, gente? Então a gente está vendo carga positiva do hidrogênio ligado com a carga negativa do oxigênio. Carga positiva do hidrogênio, carga positiva de hidrogênio. Então, tem dois hidrogênios aqui ligados ao oxigênio. Opa, tá aqui, ó. Essa grande área negativa aqui pode ser ligada a dois hidrogênios. Estão vendo aqui, ó. Olha só. E nós temos aqui as ligações todas. Essas ligações, afinal de contas, quantas são? São 3 ligações? São 4 ligações? 4 ou 3? Então eles fizeram uma medida, mediram, né, para saber quantas ligações são feitas, tá? Nem 3 nem 4, a média é 3,44 ligações aqui nas ligações de hidrogênio, antigamente chamada de pontes de hidrogênio. Então a água é polar porque tem polos. E deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Se eu pegar um copo de água, tá, e colocar uma gota de azeite não batizado, né? Se eu pegar uma gota de azeite, eu vou notar que o azeite não vai se misturar com a água. Eu uso uma expressão em sala de aula para que os alunos possam entender. É como se a água não enxergasse o óleo e o óleo não enxerga a água. Não tem como ter mistura, porque a água não consegue aderir ao óleo e o mesmo acontece, o óleo não se dissolve na água. Agora, ele não repele, ele simplesmente não entra. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Da polaridade da água. Em cima da folha tem cera. A cera da folha de uma árvore, ela é apolar. Se eu jogar uma gota de água, a água não atravessa a folha, ela vai escorrer por cima da folha, porque como a cera das folhas das árvores são apolares, a água vai escorrer por cima. Ou seja, eu vou ver gotas de água na folha, mas nenhuma delas atravessando a folha. Isso, por exemplo, não acontece com o jornal. No jornal, se eu pegar o jornal, né, principalmente o jornal mais antigo, eu vou colocar a água, vai molhar o jornal, porque a água vai aderir às partes polares do jornal. Tá bom, gente? Aguardem a parte 2. Grande abraço a todos.